Você já parou para pensar que alguns dos homens mais santos da história tinham mais segredos do que um político em ano eleitoral? Pois é, hoje vamos abrir as portas de madeira antiga do Vaticano medieval e espiar por trás das tapeçarias bordadas com pecados. O que vamos contar aqui não está nas missas, nem nos livros didáticos, mas está gravado, com tinta, sangue e vinho, nos corredores do tempo. E se você gosta de histórias onde nada é o que parece, já se ajeita aí, porque essa noite vai ser longa. Se você curte essas viagens obscuras pela história, já deixa o like e se inscreve no canal. Assim, o algoritmo entende que tem mais gente querendo ouvir essas verdades antes de dormir. Não é preciso muita fé para acreditar que a história oficial foi, digamos, editada. Desde os altares dourados até as catacumbas úmidas, o Vaticano sempre soube muito bem o que mostrar e o que esconder. E entre pergaminhos queimados e silêncios suspeitos, um enredo paralelo se desenrolava. Uma novela épica onde papas não apenas pregavam, mas conspiravam, bebiam e às vezes até mandavam matar. O contraste é quase cômico. Homens vestidos de branco, com corações sombreados. E se você acha que isso é exagero, espere só até conhecer os bastidores da Santa Sé. A primeira coisa que a gente precisa aceitar é que a ideia de um papa infalível é relativamente nova. Durante séculos, o papa era mais político que pregador, mais jogador que mártir. Ele comandava exércitos, negociava com reis e cuidava da igreja como quem cuida de um império corporativo, só que com mais incenso e menos imposto de renda. E como toda grande corporação, os escândalos não demoraram a explodir. Só que nesse caso, o tapete onde se escondia a sujeira era sagrado. Imagina um episódio de Succession, mas com mitras, latim e conspirações divinas. Papas brigando pelo poder, disputando influência, sabotando os colegas de púlpito. E tudo isso enquanto falavam sobre humildade, caridade e salvação. Um verdadeiro teatro teológico onde o palco era Roma e o público o mundo inteiro. Se alguém vendesse ingresso para isso na época, dava para construir mais uma cúpula só com a bilheteria. Mas não pense que os escândalos se limitavam a brigas de egos. Eles envolviam crimes, luxúria, corrupção, tudo temperado com uma boa dose de hipocrisia. Papas que mandavam executar seus inimigos com a mesma mão que abençoava recém-nascidos, que pregavam o jejum, mas banqueteavam como imperadores romanos, e que falavam contra a luxúria enquanto mantinham amantes em alas secretas do Vaticano. Não é exagero, é história. Claro que a igreja fez de tudo para enterrar essas histórias, literalmente. Alguns documentos foram queimados, outros perdidos e outros, bem, digamos que nunca chegaram a ser escritos. Mas as paredes falam. E monges frustrados, cronistas vingativos e até espiões deixaram pistas ao longo dos séculos. Fragmentos que, quando conectados, revelam um retrato que faria qualquer sacristão corar. Por que tudo isso foi escondido? Porque a ideia de santidade não combina com escândalos. Porque admitir que homens sagrados eram, no fundo, só homens, tira um pouco da magia. Mas talvez a verdadeira espiritualidade esteja justamente em enxergar a verdade, nua, crua e cheia de vinho tinto derramado por cima. Talvez a fé deva sobreviver apesar da corrupção, e não graças a ela. E não é que todos os papas fossem monstros maquiavélicos. Muitos eram apenas vítimas do sistema, escolhidos não pela fé, mas pela influência de famílias poderosas. Como se fosse um reality show medieval. Quem quer ser o próximo vigário de Cristo? Só que o prêmio era o trono mais perigoso da Terra. E a eliminação podia vir com veneno. É aqui que entra a nossa jornada. Não para atacar a fé, mas para contar o que não foi contado. Para rir, refletir e, quem sabe, até entender melhor o mundo estranho em que vivemos. Onde poder e religião dançaram juntos por séculos, muitas vezes fora do ritmo. Porque só entendendo o passado com olhos mais humanos é que conseguimos enxergar o presente com menos ingenuidade. E talvez, no fundo, seja isso que mais assusta. Perceber que os homens mais santos da Terra tinham pecados bem parecidos com os nossos. Vaidade, luxúria, ambição. Só que com coroas pontiagudas e púlpitos dourados. O que eles fizeram com tudo isso é o que a gente vai descobrir ao longo desta história. E te garanto, é melhor que qualquer novela das 9. Aliás, falando em novela, no próximo capítulo vamos conhecer alguns papas que, entre uma bênção e outra,
não resistiam a uma boa dose de sangue alheio. Sim, eles rezavam, mas também matavam. E não estamos falando metaforicamente. Prepare-se para conhecer os papas que rezavam e matavam. Você pode imaginar o Papa hoje, de batina branca e sorriso pacífico, apertando botões de guerra? Difícil, né? Agora imagine a mesma figura, mas com uma adaga escondida sob o manto e um general à espera do seu sinal. Parece fanfic, pois na Idade Média era terça-feira. O trono de São Pedro já foi tão cobiçado, tão poderoso, que fazia qualquer Game of Thrones parecer um piquenique no Vaticano. E para alguns papas, o caminho para o paraíso passava por cadáveres. Um nome que merece destaque é o de João XII, também conhecido como o Terror de Roma com batina. Assumiu o papado aos 18 anos, idade em que a maioria de nós mal consegue fazer miojo sem queimar, e transformou o Vaticano em algo entre um quartel, um bordel e uma arena política. Entre suas façanhas, cegou inimigos, assassinou aliados e usou os tesouros da igreja para bancar pequenas guerras pessoais. Ah, e tudo isso enquanto se dizia representante direto de Deus na Terra. Carismático, né? Mas ele não foi o único. Bonifácio VIII, por exemplo, levou o conceito de não mexa comigo a outro nível. Quando o rei da França começou a peitar o Papa, Bonifácio não apenas o ameaçou de excomunhão, ele basicamente declarou guerra ao trono francês. Resultado? Uma pancadaria geopolítica onde ninguém saiu muito santo. Ironicamente, Bonifácio morreu depois de ser capturado e humilhado. Deus castiga? Ou só jogou o dado errado? A verdade é que ser papa nessa época era como ser CEO de uma máfia espiritual. Você precisava inspirar fé com uma mão e saber usar veneno com a outra. E o que dizer dos papas guerrilheiros? Sim, existiram. Papas que lideraram exércitos, montaram cavalos em armaduras brilhantes e marcharam para o campo de batalha em nome da cruz. Ou do próprio ego, vai saber. Se existisse Instagram naquela época, o feed seria: bênção pela manhã, batalha à tarde, missa à noite. Vale lembrar que esses homens não eram vilões de desenho animado. Muitos acreditavam de verdade que estavam protegendo a igreja, ainda que com métodos dignos de um roteiro do Tarantino. Era uma era onde matar pelo bem maior não só era aceito, era considerado virtude. Como se a espada fosse apenas uma extensão do crucifixo. E quem somos nós para julgar, sentados no sofá, comendo pipoca? Claro que a igreja, ao longo dos séculos, tentou reescrever algumas dessas histórias com verniz e incenso. Mas os arquivos secretos do Vaticano, que mais parecem um cofre da Netflix medieval, ainda escondem relatos de execuções ordenadas, conspirações encobertas e castigos exemplares aplicados com requintes de crueldade. E o mais curioso, tudo feito em nome do amor cristão. Um amor que, às vezes, deixava hematomas. Imagine assistir ao Papa celebrando a missa de manhã e assinando uma sentença de morte à tarde. Era comum. Em algumas fases, o Vaticano parecia mais uma corte de guerra do que um templo de paz. E isso moldou séculos de política, religião e até cultura. A santidade coexistia com o sangue. E ninguém parecia muito incomodado com isso. Mas o que mais choca é como esses papas conseguiam manter a aparência de pureza. Era como assistir a um reality show de escândalos onde ninguém jamais era eliminado. Aliás, em muitos casos, quem ousava denunciar acabava sumindo misteriosamente. Acidentes com vinho envenenado eram quase um gênero literário próprio. No fim das contas, talvez a pergunta certa não seja como eles fizeram isso, mas por que a gente nunca ouviu falar sobre isso na escola? A resposta, claro, está no controle narrativo e no medo sagrado de tocar onde não se deve. Mas aqui, nas sombras da história, é exatamente onde a gente gosta de acender vela. E já que estamos falando em pecados mortais sendo cometidos com incenso aceso e olhos fechados, no próximo tópico vamos conhecer os papas que amavam intensamente. Sim, porque entre uma bênção e outra, muitos deles tinham amantes, filhos e noites que fariam Calígula se benzer. Bem-vindo ao capítulo A Lista de Amantes e Filhos Escondidos. Se você acha que o celibato papal sempre foi levado a sério, sinto muito por quebrar esse encanto noturno. Durante séculos, o voto de castidade foi mais simbólico do que prático.
um pouco como aquele li e aceita os termos de uso que ninguém lê de verdade. Muitos papas viviam como rockstars de batina, com amantes, concubinas e, claro, filhos. Sim, filhos. Biológicos, legítimos e às vezes até nomeados como cardeais. Porque nada diz humildade cristã, como transformar o filho bastardo em príncipe da igreja. O exemplo mais folclórico e mais perigoso atende por dois nomes: Rodrigo Borgia ou Papa Alexandre VI. Ele tratou o papado como uma herança de família e a castidade como uma recomendação opcional. Teve vários filhos, entre eles a lendária Lucrécia Borgia e César Borgia, um político com alma de assassino poético. A mansão papal virou um palácio renascentista de escândalos, intrigas e paixões explosivas. Era como um Big Brother Vaticano, com traições em tempo real e incestos insinuados nos corredores. Mas ele não foi o único. Papa Sérgio III, no século X, teve um caso rumoroso com uma nobre chamada Marozia, com quem supostamente teve um filho, que mais tarde virou Papa também. Sim, você não leu errado. O filho ilegítimo do Papa virou Papa. Uma sucessão mais absurda que dinastia de novela mexicana. A Santa Sé parecia uma monarquia camuflada de religião. E o povo, bem, o povo ouvia e fingia que acreditava na pureza das batinas. Em algumas fases, o Vaticano parecia mais uma corte francesa do que um mosteiro. Amantes ganhavam títulos, recebiam propriedades e influenciavam decisões políticas. Era comum ver mulheres entrando pela porta dos fundos da residência papal, enquanto os monges fechavam os olhos e abriam os salmos. Alguns até acreditavam que, se ninguém falasse sobre isso, Deus também não veria. Uma lógica curiosa e teologicamente questionável. E o mais insano é que essas relações raramente eram escondidas com eficiência. Roma inteira sabia. Os embaixadores sabiam. Os inimigos sabiam. Só o fiel no banco da igreja parecia viver numa espécie de realidade paralela, onde o Papa era uma mistura de São Francisco com Jedi. Mas na prática, ele vivia cercado de prazeres, luxos e amores secretos, e nem sempre tão secretos assim. Os registros históricos falam de festas regadas a vinho, músicas profanas e corpos entrelaçados em salas decoradas com crucifixos. A ironia? Tudo isso financiado com o dinheiro das indulgências, aquelas doações que compravam, teoricamente, um pedacinho do céu. É ou não é um roteiro perfeito para uma minissérie da HBO? Mas vamos com calma. Nem todo papa que amou, amou mal. Alguns criaram filhos com carinho e se equilibraram entre a fé e a família como quem anda sobre uma corda bamba. Outros foram mais impulsivos. O fato é que, por séculos, o Vaticano foi um palco onde o amor proibido dançava com a culpa, e o desejo se escondia sob véus de liturgia. Esses filhos escondidos, muitas vezes, tornaram-se peças-chave em jogos de poder. Herdaram feudos, títulos, influenciaram guerras e casamentos políticos. Muitos deles nem precisaram de sobrenome, bastava o olhar papal e uma bênção maliciosa. A sucessão divina era, no fundo, bem humana. E no silêncio dos corredores vaticanos, todos sabiam disso. É curioso pensar como a imagem do Papa foi sendo purificada com o tempo. Hoje, sugerir que um pontífice tenha tido uma amante seria um escândalo global. Mas há apenas alguns séculos, isso era parte do cargo, quase como um benefício não oficial. A castidade era uma ideia bonita no papel, e uma tragédia de execução. Agora, se você achou chocante o Papa ter filhos, imagine ele os recebendo em festas regadas a vinho, carnes nobres e performances nem tão espirituais. No próximo tópico, abriremos as portas dessas festas. Porque chegou a hora de sentar à mesa dos banquetes papais e os festins da carne, onde o estômago dos santos era mais fundo do que o poço da penitência. Se você pensa que os papas medievais comiam pão e água enquanto rezavam em silêncio, talvez seja a hora de revisar seus conceitos. Porque o que rolava nos salões secretos do Vaticano estava mais para MasterChef meets Game of Thrones do que para jejum e oração. Os banquetes papais eram verdadeiras orgias gastronômicas. E às vezes, não só gastronômicas. Não estamos falando de uma taça de vinho e uma fatia de cordeiro. Estamos falando de jantares com dezenas de pratos, carnes exóticas, sobremesas afrodisíacas e vinho. Muito vinho. Imagine um salão dourado, iluminado por centenas de velas, onde o Papa, cercado de bispos e cortesãos,
liderava a ceia como um César moderno. Cisnes recheados, fazões em camadas, javalis inteiros cobertos com mel e especiarias vindas do Oriente. Tudo isso ao som de músicos contratados e, dizem alguns cronistas, com presenças femininas nem tão discretas assim. A cada brinde, menos fé e mais festa. O jejum, nesse contexto, era só para quem ainda não tinha sido convidado. E não pense que isso era ocasional. Muitos papas tinham uma obsessão por banquetes diários, com cardápios tão longos quanto seus sermões. O curioso é que enquanto os pobres morriam de fome fora dos muros do Vaticano, os senhores da fé estavam testando receitas novas com o melhor açafrão do mundo. Um contraste tão cruel que faria até o diabo engasgar com a ironia. E como bons anfitriões, os papas sabiam agradar seus aliados com favores à mesa, política feita com garfadas e promessas entre goles. Um dos episódios mais icônicos e mais escandalosos foi o tal do Banquete das Prostitutas, organizado por ninguém menos que o Papa Alexandre VI e seus filhos. Sim, aquele mesmo dos tópicos anteriores. Convidou nobres, cardeais, cortesãs e, segundo relatos, lançou moedas no chão para ver quem pegava mais, com menos roupa. Foi o tipo de evento que faria Dionísio aplaudir em pé. Detalhe, tudo isso dentro dos domínios sagrados do Vaticano, e ainda teve sobremesa. Os banquetes também eram usados como armas de poder. Convites eram privilégios, recusas eram insultos, e quem sentava perto do Papa ganhava mais do que carne, ganhava influência. Os lugares à mesa não eram aleatórios, eram calculados como num jogo de xadrez com talheres de prata. Comer com o Papa significava estar próximo da santidade, ou pelo menos do próximo escândalo. Mas nem tudo era luxúria explícita. Alguns papas, mais discretos, mantinham seus excessos dentro dos muros mais fechados. E ali, longe dos olhos do povo, podiam se deliciar com banquetes privados e pequenos grupos seletos. Afinal, nem todo mundo quer correr o risco de ter sua farra descrita por algum cronista indiscreto com pena afiada. Mas mesmo os mais comedidos raramente abriam mão de seus pequenos pecados gustativos. Curiosamente, esses hábitos foram sendo lentamente disfarçados com o tempo. A fome papal passou a ser espiritual, ao menos no discurso. Mas os arquivos, as cartas, os registros dos inimigos, esses não perdoaram. Detalharam menus, nomes de convidados, dançarinas, músicos e os efeitos colaterais da madrugada. E assim, séculos depois, ainda conseguimos espiar esses jantares proibidos, como quem observa uma peça secreta por uma fresta na parede. É claro que existia quem condenasse tudo isso, monges indignados, clérigos desconfortáveis, reformadores em formação. Mas na prática, ninguém comia mais que o Papa. Literalmente. E essa abundância dizia mais sobre o poder da Igreja do que 1000 encíclicas. O estômago era a vitrine do trono, e o excesso, a verdadeira liturgia da autoridade. Mas enquanto alguns enchiam os pratos, outros preparavam armadilhas. Porque onde há fartura, há cobiça, e onde há poder, há ambição, com sangue. Se a castidade fosse uma matéria, esse Papa teria repetido o ano com louvor. Estamos falando de Rodrigo Borgia, mais conhecido como Papa Alexandre VI, o Papa mais pai de família que o Vaticano já viu. Literalmente. Ele não só quebrou o voto de celibato, como transformou a vida sexual em expediente regular, tipo segunda, quarta e sexta, com plantão aos domingos. Se hoje em dia muita gente já não consegue organizar a agenda de encontros, ele fazia isso enquanto governava a igreja mais poderosa do mundo, com eficiência quase diabólica. Alexandre VI tinha um talento especial para amar, com entusiasmo, constância e resultados visíveis. Filhos, muitos. A maioria com sua amante mais célebre, Vanozza dei Catanei, que não era exatamente uma figura discreta nos corredores do Vaticano. Dizem que ele a tratava mais como esposa do que como pecado escondido. E seus filhos, Lucrécia, César e companhia, não apenas existiam, mas eram ostentados com orgulho. É como se o Papa tivesse uma versão renascentista do Instagram familiar. Bênção de pai. Santa Família Real. Céu com herança. A relação com seus filhos era tudo, menos simbólica. Ele deu títulos, terras, alianças políticas e até protegeu assassinatos em nome deles. César, por exemplo, se tornou um líder militar cruel e carismático,
um verdadeiro anti-herói medieval que inspirou Maquiavel em O Príncipe. Já Lucrécia era um enigma, descrita por uns como vítima, por outros como envenenadora profissional. A família Borgia não era uma família, era uma franquia, e o Papa era o CEO. O mais fascinante, ou bizarro, é como tudo isso era feito com naturalidade. Nada de esconder os filhos nos porões. Eles participavam de festas, casamentos e até cerimônias religiosas. Uma vez, Alexandre VI promoveu uma celebração no Vaticano com a presença de todos os seus herdeiros, como quem diz: "Aqui estão meus pecados, e vocês vão ter que lidar com eles." Era um misto de cinismo e coragem que faria até Satanás aplaudir devotamente. Claro que a elite e os reformadores ficaram escandalizados, mas muitos também se beneficiavam disso. Alianças com os Borgia significavam poder. O papado virou uma extensão da família e a igreja um tabuleiro de xadrez onde os filhos eram peças de ataque. Era quase como assistir a um reality show em que o protagonista é o padre, o vilão, o pai e o roteirista. Tudo ao mesmo tempo. A audiência, o resto da Europa, estarrecida. E como o Papa conciliava tudo isso? Reza a lenda que com um nível de energia e desejo de controle que fariam qualquer executivo moderno parecer um estagiário ansioso. Ele escrevia cartas, organizava cerimônias, recebia embaixadores e ainda arrumava tempo para longos encontros noturnos com amantes. Era, digamos, um papa multitarefa. O Vaticano virou seu castelo privado. O trono papal, uma cadeira reclinável onde o pecado se sentava de pernas cruzadas. E o mais doido, mesmo com todos os escândalos, Alexandre VI manteve o cargo até o fim. Morreu tranquilamente, sem ser derrubado, excomungado ou linchado. Um feito e tanto, considerando tudo que ele aprontou. Há quem diga que foi sorte. Outros dizem que foi medo. E alguns, que talvez ele realmente acreditasse estar fazendo o que era certo. Para sua linhagem, é claro. O legado que ele deixou foi ambíguo. Por um lado, manchou a reputação do papado por gerações. Por outro, demonstrou como a figura do Papa podia ser usada para fins políticos, familiares e pessoais, com uma eficiência que faria qualquer estrategista contemporâneo corar. Alexandre VI foi mais que um escândalo. Foi um símbolo vivo de que o poder, quando se disfarça de fé, consegue qualquer coisa. E agora que você já conheceu o Papa que tratava o Vaticano como condomínio da família real, que tal explorar como alguns papas chegaram ao poder do jeito mais estranho possível? No próximo capítulo, revelamos o conclave que mais parecia um bordel, onde o Espírito Santo, dizem, ficou na porta. Porque lá dentro, a decisão era feita à base de moedas, ameaças e corpos quentes. Todo mundo imagina um conclave como uma cerimônia silenciosa, solene, cheia de velas e murmúrios sagrados. Mas no auge da Idade Média, muitos desses encontros pareciam mais uma rave em latim do que um evento celestial. Se hoje temos fumaça branca, naquele tempo, o que subia era o cheiro de corrupção, perfume caro e vinho fermentado. Sim, meus caros, houve conclaves onde o escolhido por Deus foi, na verdade, o melhor subornador da noite. E se você acha que isso é exagero, então senta, porque a história vai servir uma taça generosa de escândalo. Pense no conclave como uma espécie de BBB medieval. Só que os participantes eram cardeais velhos e poderosos. E o prêmio final era o cargo mais influente do planeta. A diferença? Não tinha câmera, mas tinha muita manipulação. Os votos, teoricamente inspirados pelo Espírito Santo, muitas vezes eram comprados como pão na feira. Ouro, promessas, ameaças. Até ofertas mais carnais entravam no pacote. E em alguns conclaves, as cortesãs estavam presentes em número quase igual ao de prelados. Santa Ceia? Mais parecia Santa Suruba. Um dos casos mais infames aconteceu em meados do século XV, quando nobres e famílias poderosas transformaram o conclave numa feira de vaidades. O Vaticano foi literalmente invadido por agentes políticos, serviçais e acompanhantes pagos, tudo para garantir que seu cardeal ganhasse. Os corredores cheiravam mais a desejo humano do que a incenso. E segundo relatos, o Espírito Santo não foi convidado. Ou, se foi, saiu correndo antes da primeira rodada de apostas. Havia até táticas dignas de espionagem moderna. Espiões se infiltrando, bilhetes secretos passados em confissão,
e subornos tão altos que dariam para financiar uma catedral inteira, ou, no mínimo, uma ala VIP no inferno. Tudo isso sob a fachada de santidade. E o mais inacreditável, funcionava. Os mais ricos, mais cínicos ou mais conectados frequentemente saíam vencedores. Não por serem mais santos, mas por jogarem melhor. E quando o novo Papa era eleito, nada de joelhos no altar. Era festa, literalmente. Queijos, vinhos, presentes e, dependendo do caso, recompensas bastante íntimas para os cardeais fiéis à causa. O Vaticano, por algumas noites, virava um palácio pagão. Só faltava Nero tocando lira no canto. E o povo? O povo aceitava, rezava e seguia a vida, como quem vê um escândalo político na TV e diz: "Ah, mas é tudo igual". É claro que alguns tentaram frear isso. Reformadores, monges indignados, cardeais honestos, sim, eles existiam. Mas era difícil competir com a máquina de poder movida a ouro e charme. Muitos preferiam calar a boca a correr o risco de serem acidentalmente exilados ou mortos, porque mexer com o conclave era mexer com a elite da elite. E ninguém sobrevive muito tempo questionando o trono de Pedro quando ele está cercado de punhais. A igreja, mais tarde, tentou limpar essa imagem. Criou regras, fechou os cardeais em salas, limitou comunicações externas. Mas, como todo bom reality show, os bastidores sempre encontram jeitos de burlar o roteiro. Até hoje, aliás, especula-se o que realmente rola por trás das cortinas vermelhas. E se na Idade Média o pecado era explícito, hoje ele só é melhor assessorado. No fim, a história dos conclaves é menos sobre fé e mais sobre jogo de poder. Não muito diferente das grandes eleições modernas. Só que com mais latim e menos hashtags. O Espírito Santo, coitado, até tenta soprar alguma inspiração. Mas muitas vezes é abafado pelo som das moedas caindo no chão de mármore. E por falar em moedas, no próximo capítulo, vamos explorar a prática que transformou o céu em balcão de negócios, a simonia. Ou como dizia o ditado não tão santo, quer perdão? Pague primeiro. Prepare-se para descobrir como o paraíso quase virou uma imobiliária com tabela de preços atualizada. Imagine entrar numa igreja, ajoelhar-se para confessar seus pecados e o padre responder: "Claro, meu filho, são 2 pecados veniais e um mortal. Vai dar 15 moedas, débito ou crédito". Parece piada? Pois na Idade Média era realidade. A prática de simonia, ou seja, a venda de cargos e bênçãos espirituais, foi uma das manchas mais escancaradas e mais lucrativas da história da igreja. Era tipo uma Black Friday celestial. Quanto mais você pagava, mais garantias de salvação comprava. Tudo com recibo e carimbo sagrado. O nome vem de Simão, o mago, aquele que tentou comprar o poder dos apóstolos com moedas. A igreja condenou o ato, mas, séculos depois, transformou a heresia em negócio institucional. Bispos, indulgências, cargos de cardeal, perdão por adultério, tudo estava à venda. Tinha até combo promocional para quem quisesse garantir perdão retroativo, presente e preventivo. Literalmente. Peque com tranquilidade, Senhor. Temos pacotes mensais com desconto. Não faltam casos surreais. Em certos períodos, você podia se tornar bispo sem jamais ter lido uma linha da Bíblia. Bastava ter a bolsa cheia. Era como comprar diploma falso, só que com uma mitra de brinde. Teve até papas que colocaram crianças no comando de dioceses em troca de alianças políticas. E se você acha que isso é absurdo, teve gente que comprou cargos para parentes analfabetos só para garantir um lugarzinho no céu em família. O paraíso virou herança. E claro, o comércio da fé não parava aí. Surgiram as indulgências, que nada mais eram do que cupons de perdão. Fez besteira? Pagava. Matou? Pagava mais. Matou de novo? Parcelava. Era tão institucionalizado que havia tabelas com preços para cada pecado. Pecou contra a castidade? Uma quantia. Ofendeu a santidade da missa? Mais caro. Assassinato? Depende. Era nobre ou plebeu. O inferno aparentemente tinha fila preferencial, e quem pagava, passava na frente. O mais irônico é que isso era apresentado como caridade. Doe para a igreja e receba em troca o amor de Deus. O marketing era sofisticado. Cartazes, pregações, até peças teatrais incentivando a compra da salvação. E o povo, analfabeto e assustado com o fogo do inferno,
fazia vaquinha para não arder em chamas eternas. Era fé sob extorsão, ou, se preferir, um financiamento espiritual com taxa de culpa embutida. Essa lógica criou verdadeiros impérios eclesiásticos. Papas que viviam como imperadores, bispos com mais ouro que reis, e igrejas que mais pareciam bancos. O Vaticano virou um dos centros financeiros mais poderosos do Ocidente. E o Espírito Santo talvez estivesse tentando lembrar o povo de que Jesus expulsou os vendilhões do templo, não os promoveu ao cargo de gerente. Claro que isso gerou revolta. Foi a faísca que acendeu a fúria de figuras como Martinho Lutero, que um dia olhou aquele espetáculo todo e gritou: "Chega!" Mas antes da reforma, a festa foi longa e rendosa. Séculos de fé comercializada, culpa transformada em moeda e pecado tratado como boleto vencido. O céu virou um produto e a salvação, um negócio de família. Mas no meio desse mercado divino, havia um outro lado obscuro. O envolvimento dos papas com reis e reinos, onde o trono de Pedro era só mais uma peça no tabuleiro da política europeia. No próximo tópico, entraremos nesse universo onde o papa não rezava por você, mas conspirava contra o seu rei. Esqueça o estereótipo do papa como um avô pacífico que reza por todos antes de dormir. Durante séculos, os papas eram mais parecidos com CEOs de uma multinacional espiritual que também fazia geopolítica pesada. A cruz era um símbolo, mas também uma bandeira de guerra. O trono papal não só comandava almas, mas também exércitos, tratados, tronos e dinastias. Era como se o Vaticano fosse uma espécie de Casa Branca medieval, só que com mais ouro e menos democracia. Alguns papas governaram territórios inteiros, cobrando impostos, ditando leis e ameaçando reis que ousavam desafiá-los. O Papa Inocêncio III, por exemplo, não era nada inocente. Ele decidiu que tinha poder para colocar e tirar reis do trono. E não era só discurso. Ele fez isso na prática. Quando o rei João da Inglaterra, sim, aquele da história do Robin Hood, bateu de frente com o Vaticano, Inocêncio excomungou o cara, colocou o país em interdito e ainda exigiu que João se ajoelhasse e entregasse a coroa. Spoiler: ele obedeceu. Era um jogo de xadrez. E o Papa era tanto o rei quanto o jogador. As coroações reais precisavam da bênção papal, e um rei sem essa chancela era visto como ilegítimo. Era como um selo azul divino. E claro, esse selo podia ser retirado a qualquer momento. Com isso, os papas interferiam em guerras, casamentos, heranças e sucessões. E se algo não os agradava, podiam invocar Deus como desculpa para causar um terremoto político. Literalmente, foi vontade divina. Alguns papas foram além. Criaram estados próprios, os estados papais, e governaram como senhores feudais, com soldados, fortalezas e tratados. A figura do papa guerreiro, armado e montado a cavalo, pode parecer absurda hoje, mas já foi comum. Papas usavam armaduras, não metáforas. Participavam de cruzadas, lideravam campanhas militares e ordenavam execuções. Nada como começar o dia com uma oração, um ataque estratégico e um cálice de vinho. E não pense que eles faziam isso escondidos. Era tudo público. As batalhas eram narradas como missões divinas, e qualquer resistência era rotulada de heresia. Assim, o Papa transformava inimigos políticos em inimigos de Deus. Era como cancelar alguém no Twitter medieval, mas com direito à tortura. E o povo, assustado e analfabeto, seguia obedecendo. Porque ninguém quer ser o próximo queimado em nome da fé. Com o tempo, a sede por poder cresceu tanto que alguns papas deixaram de lado qualquer aparência de espiritualidade. Suas reuniões pareciam conselhos de guerra, não assembleias de oração. Seus inimigos não eram demônios, eram nobres rivais. A fé virou desculpa, o controle, o verdadeiro sacramento. E se a cruz ajudava a manter o domínio, ótimo. Se não, ela era colocada de lado com a mesma facilidade com que se vira uma capa. A aliança entre trono e altar moldou a Europa. Casamentos reais eram negociados com bênçãos papais, guerras eram legitimadas com bula, e tratados podiam ser anulados com uma simples excomunhão. Era um jogo brutal. E o Papa, ali no centro, movendo peças com as duas mãos. Uma segurava o bastão da fé, a outra, o punhal da política. Claro, isso gerou inimigos, muitos, de nobres insatisfeitos a reis envenenados, passando por ordens secretas e golpes palacianos.
o Vaticano virou um labirinto de intrigas, onde alianças mudavam como o vento, e um passo em falso podia terminar com um corpo no rio Tibre. Se você acha que House of Cards é exagerado, é porque nunca estudou o pontificado do século XIII. Mas talvez o mais sinistro seja a naturalidade com que isso tudo acontecia. Era como se a mistura de fé e poder fosse inevitável, quase sagrada. Uma união que, apesar de escandalosa, parecia abençoada pelo silêncio coletivo. Até porque, quem ousaria questionar o homem que dizia falar em nome de Deus? E falando em silêncio? Nem todo escândalo foi político. Alguns foram bem mais sensuais. Se existe um episódio que parece ter sido escrito por um roteirista bêbado em plena madrugada, é esse. Conhecido como o Banquete das Cortesãs, o evento ocorreu no próprio Vaticano sob os auspícios nada discretos de Papa Alexandre VI. Sim, ele de novo, e seus filhos. Foi uma noite onde as orações deram lugar aos gemidos, as relíquias foram ignoradas, e o chão sagrado virou pista de dança. Tudo isso em nome da hospitalidade papal. A festa aconteceu nos aposentos privados do Vaticano, e foi tão escandalosa que até cronistas da época, acostumados com absurdos, hesitaram em registrar. Segundo relatos confiáveis, e pasmos, o evento contou com mais de 50 cortesãs, vinho à vontade, comida servida em excesso e nudez generalizada. Ah, e moedas. Muitas moedas. Atiradas no chão para ver quais mulheres as pegavam mais rápido, com menos roupa. Era como um strip bingo sagrado, se isso for possível. Esse jantar ficou conhecido como um dos episódios mais decadentes da história da igreja. Mas o mais impressionante não foi secreto. Os convidados eram membros do alto clero, nobres aliados, diplomatas estrangeiros. Estavam todos lá, entre goles e gemidos, assistindo à fé sendo substituída por fantasias. A mesa, onde antes se partia o pão, agora servia como palco para danças que fariam bacante corar de vergonha. Há registros indicando que houve até premiações. Sim, o Papa e seus filhos supostamente ofereceram prêmios àqueles que conseguissem manter relações com mais mulheres ao longo da noite. Algo entre uma gincana depravada e um ritual dionisíaco institucionalizado, mas com cruzes penduradas nas paredes, e tudo isso decorado com tapeçarias sagradas. A dicotomia é tão absurda que nem o Monty Python ousaria roteirizar algo assim. Claro, muitos historiadores tentaram relativizar. Dizem que as fontes podem ter exagerado. Mas o problema é que foram várias fontes, de cantos diferentes da Europa, narrando a mesma história com detalhes desconcertantes. O que nos leva a uma conclusão desconfortável. Mesmo se só metade disso for verdade, já é suficiente para fazer o céu fechar a cara. A pergunta é inevitável. Como isso foi permitido? Como um papa transformou o Palácio Apostólico num cabaré de luxo e saiu ileso? A resposta está na palavra mágica que define quase tudo nesse roteiro: poder. Alexandre VI era tão influente, tão temido e tão cercado de aliados que ninguém ousava enfrentá-lo. E os que ousaram, bem, viraram estatística. Mais do que escândalo sexual, o Banquete das Cortesãs foi uma demonstração de força. Uma mensagem silenciosa, porém berrante. Aqui, até Deus assiste calado. O corpo virou ferramenta de política. O desejo, uma arma de intimidação. E o escândalo, uma cortina de fumaça, ou de incenso, para manter o controle absoluto do Vaticano. Mas apesar do impacto, esse episódio não foi um ponto fora da curva. Foi parte de um padrão. A luxúria, o nepotismo, a ostentação, tudo fazia parte de um sistema moldado à imagem de seus donos. E muitas vezes, esse sistema funcionava como um clube fechado, onde laços de sangue valiam mais que qualquer escritura sagrada. Falando nisso, no próximo capítulo, vamos entrar numa das engrenagens mais sujas desse mecanismo, o nepotismo divino, onde papas criavam verdadeiras dinastias e faziam da fé um negócio de família. Se você pensa que nepotismo é uma invenção da política moderna, é porque ainda não conheceu os bastidores do papado renascentista. O termo nepotismo, aliás, vem da palavra nepote, que significa sobrinho, mas que na prática era sinônimo de filho bastardo do Papa que ninguém podia chamar de filho em público. Sim, a prática era tão comum que virou vocabulário. E o Vaticano? Bem, virou um clube da família. Papas elevavam seus sobrinhos, irmãos, primos e até netos ao cargo de cardeal com uma rapidez que faria qualquer RH moderno chorar sangue.
O trono de Pedro parecia um banquinho de herança, onde a mitra era passada de tio para sobrinho como se fosse um colarinho de ouro. Alexandre VI, que você já conhece de cor, transformou o papado numa franquia Borgia. Mas ele não foi o único. A prática se espalhou por séculos, cada papa querendo garantir que o próximo papa fosse alguém da sua árvore genealógica. A lógica era simples: manter o poder dentro da família. Nada de confiar na fé alheia. Melhor nomear o primo fanfarrão do que deixar que um cardeal honesto acabe com a farra. E foi assim que cardeais com 14 anos, analfabetos e politicamente oportunistas, começaram a surgir como cogumelos sagrados. A fé, essa virava coadjuvante em meio aos jantares familiares e acordos de bastidor selados com abraços fraternos. E muita prata. O problema é que isso criava um sistema de corrupção hereditária. Os favorecidos não deviam obediência a Deus, mas sim ao Papa Tio, ao Papa Avô ou ao Papa Padrinho. E isso gerava uma rede tão intrincada quanto a de uma novela mexicana, só que com menos choro e mais apunhaladas simbólicas. A igreja virava um tabuleiro de família, e quem não fazia parte do sangue certo era deixado na penumbra dos mosteiros distantes. Teve papa que chegou a nomear 17 parentes de uma só vez. Cardeais, embaixadores, governadores de cidades inteiras. Era como um presente de Natal coletivo, só que em nome da santidade. A Cúria Romana virou reunião de condomínio. Todo mundo com sobrenome parecido e ambição maior que a fé. Os sermões, às vezes, soavam mais como reuniões de herança do que como pregação da palavra. Claro, houve protestos, mas eram abafados com promoções, ameaças ou silêncio forçado. A máquina papal era poderosa demais para ser desafiada com palavras. E o povo acostumou-se. Afinal, em tempos onde realeza era hereditária, por que não a santidade também? A lógica era torta, mas reconfortante. E assim, o Vaticano seguiu sendo o maior negócio de família da cristandade. Isso tudo ajudou a consolidar linhagens inteiras de poder eclesiástico, com sobrenomes como Médici, Orsini, Colonna e, claro, os Borgia, marcando gerações de decisões políticas e espirituais. Era como se o céu tivesse sido cercado por muros genealógicos. Você podia ser o homem mais santo do mundo, mas se não fosse da família, sua chance era menor que a de um herege ser canonizado. E por falar em família, uma parte importante dessas intrigas se desenrolava não só entre parentes, mas entre inimigos internos. Porque se havia rivalidade entre famílias, havia ainda mais dentro da própria igreja. E isso nos leva ao próximo capítulo: as batalhas secretas dentro do clero, onde o incenso escondia veneno e as túnicas brancas cobriam punhais afiados. Se você acha que intriga palaciana era coisa de realeza, é porque nunca ouviu falar das guerras frias que aconteciam nos corredores do Vaticano. Debaixo das batinas impecáveis, entre rosários e crucifixos, havia uma disputa de poder tão intensa quanto qualquer guerra entre impérios. Só que aqui, as armas eram mais sutis: cartas cifradas, boatos venenosos, alianças sorridentes e, às vezes, veneno real na taça errada. Bem-vindo às guerras internas do clero. Um teatro de fé encenado com adagas invisíveis. Enquanto os papas nomeavam sobrinhos e distribuíam cargos, os cardeais tramavam. Uns contra os outros. Todos contra todos. O Vaticano, em certos momentos, mais parecia um episódio de Survivor com túnicas e latim. A meta? Subir na hierarquia, garantir influência e, quem sabe, virar o próximo papa. Mas para isso, era preciso ser frio como mármore de altar e afiado como pena de escriba. E o perdão? Bom, esse ficava para depois. Teve cardeal que caiu morto misteriosamente durante jantar. Outro que desapareceu após denunciar desvio de ouro. Uns foram exilados para mosteiros distantes, por livre e espontânea pressão divina. E tudo isso enquanto, do lado de fora, a aparência era de harmonia celestial. Era uma falsa paz construída com silêncio, medo e muita diplomacia. As rezas em voz baixa, às vezes, escondiam orações de vingança com rima e tudo. E não era só uma disputa de poder. Havia também choques ideológicos. Conservadores contra reformistas, místicos contra políticos, ascetas contra glutões.
Cada ala acreditava ser a verdadeira defensora da fé, e cada vitória nos bastidores era celebrada como um milagre pessoal, o que resultava em sabotagens, espionagens e, claro, denúncias falsas. Era o festival de hipocrisia mais requintado da Europa. Os arquivos vaticanos, aqueles que raramente veem a luz do dia, estão cheios de cartas maliciosas, acusações de heresia internas e registros de interrogatórios fraternos entre membros do clero. Alguns episódios beiram o teatro, como o cardeal que simulou doença para evitar julgamento, ou o outro que fingiu santidade por 20 anos apenas para derrubar um rival. Santo? Talvez. Genial? Com certeza. E no meio disso tudo, os papas, ora manipulando os lados como um maestro da discórdia, ora tentando apagar incêndios com água benta e promessas vazias. O Vaticano virava uma panela de pressão onde os mais ingênuos explodiam e os mais astutos viravam lenda. A fé era apenas o cenário. O enredo, puro Shakespeare com crucifixo. Alguns desses conflitos, inclusive, mudaram os rumos da história. A queda de ordens religiosas, o surgimento de novas doutrinas, até a própria reforma, tudo foi influenciado por essas disputas de bastidores. Como se o que era dito no púlpito tivesse menos peso do que o que era cochichado atrás da sacristia. E nesse jogo, não existia neutralidade. Ou você era lobo, ou era cordeiro. No espeto. É triste pensar que, enquanto o povo jejuava e se autoflagelava por pecados banais, os grandes pecadores usavam o altar como palco para suas manobras. E mesmo quando eram pegos, tudo acabava num pedido de perdão elegante e um novo cargo em outro canto do mundo. Porque afinal, errar é humano, e transferir é papal. E falando em erros escondidos, o próximo tópico nos leva ao maior segredo que a igreja jamais quis assumir: a suposta existência de uma mulher no trono de Pedro. Agora respira fundo, porque esse capítulo é tão polêmico que parece fanfic medieval, mas é uma das lendas mais persistentes da história da igreja. A história da Papa Joana. Segundo os relatos que sobreviveram entre crônicas, boatos e livros apócrifos, uma mulher teria enganado o colégio cardinalício, se infiltrado no clero, subido na hierarquia e se tornado papa. Sim, papa, com A. E o mais assustador, governado por anos antes de ser descoberta da pior maneira possível, no meio da rua, parindo uma criança. A história começa em algum lugar entre o século IX e X. Uma jovem brilhante, culta, apaixonada por teologia, teria se disfarçado de homem. Porque, claro, ser inteligente e mulher ao mesmo tempo era um crime medieval quase imperdoável. Com o pseudônimo de João Anglicus, ela teria estudado, se ordenado, subido como meteoro pela hierarquia clerical e conquistado a admiração geral, até que, por aclamação, foi eleita papa. Tudo isso sem que ninguém desconfiasse do que havia sob a batina. Mas, como toda boa história medieval, o segredo desabou de forma dramática. Reza a lenda que, durante uma procissão pública, já no auge do seu pontificado, Joana entrou em trabalho de parto. Ali, entre fiéis, cruzes, hinos e incenso, deu à luz no meio da rua, em pleno desfile papal. O choque foi tão profundo que alguns dizem que ela foi executada ali mesmo, outros que foi exilada, e outros que a igreja apagou tudo, junto com qualquer chance de outra mulher chegar perto do trono de Pedro. É claro que o Vaticano sempre negou a existência da Papa Joana, chamou de lenda, invenção de inimigos, folclore malicioso. Mas o problema é que os relatos são muitos. Diversos cronistas, com origens e motivações diferentes, mencionam a história. Alguns afirmam que, por um tempo, a igreja evitava passar por certas ruas de Roma, justamente onde o parto teria ocorrido. Outros dizem que, durante séculos, os papas eram obrigados a sentar em uma cadeira com um buraco no centro, para que alguém checasse se havia, digamos, equipamento papal. Se a história é real ou não, talvez jamais saibamos com certeza. Mas o que ela representa é inegável: o medo da igreja de perder o controle da narrativa. O simples fato de que essa lenda tenha sobrevivido por tanto tempo já diz muito sobre a fragilidade de um sistema que se dizia infalível, mas que tremia diante da possibilidade de uma mulher ter enganado todo mundo e governado melhor que muitos homens que sentaram naquele trono. A Papa Joana virou símbolo de rebeldia, de inteligência escondida,
de verdades soterradas por camadas de silêncio e pedra. E, como toda boa lenda, sua existência real pouco importa. O que importa é o eco que ela deixou. E a pergunta que sempre volta: e se for verdade? E se, por alguns anos, o Espírito Santo tiver soprado num coração feminino e ninguém percebeu? Essa dúvida incomoda até hoje. Tanto que você dificilmente verá esse nome em qualquer catequese ou aula de história católica. Ela foi literalmente apagada. Mas nós, aqui nas sombras, gostamos justamente do que foi esquecido. E essa história nos leva direto a outra ainda mais insana. Papas que foram excomungados por outros papas. Porque quando a santidade entra em guerra com ela mesma, é o céu que pega fogo. Você já viu dois papas brigando? Não em debates teológicos, mas na base da excomunhão, do xingamento velado e da guerra institucional declarada? Pois é, parece piada pronta, tipo, dois papas entram num bar. Mas isso realmente aconteceu. Em alguns momentos da história, tivemos dois, ou até três, homens dizendo ao mesmo tempo: eu sou o verdadeiro papa. E como nenhum deles queria perder o privilégio do trono, começaram a trocar excomunhões como quem troca figurinhas amaldiçoadas. O episódio mais famoso aconteceu durante o Cisma do Ocidente, no século XIV. Em resumo, a coisa ficou tão feia que a Europa acabou dividida entre dois papas, um em Roma, outro em Avignon, na França. Ambos diziam ser o escolhido legítimo de Deus. Ambos se excomungaram. Ambos chamaram o outro de herege, de impostor e, pasme, de servo do anticristo. Foi como se o Espírito Santo tivesse entrado num bug de software. E o povo, sem saber quem seguir, rezava para os dois e torcia para acertar o céu certo. Era como se o céu tivesse dois CEOs em guerra pública. Os reinos tinham que escolher um lado, as igrejas locais viravam zonas de conflito diplomático, e os fiéis, coitados, era como estar no meio de uma separação litigiosa entre pais santos. E cada um mandava cartas abertas dizendo: me sigam, pois o outro está perdido no pecado. O drama teológico virou um festival de vaidade. E a credibilidade do papado foi para o espaço. Ou, no caso, para a fogueira da dúvida. Para tentar resolver, em 1409, houve o Concílio de Pisa. O que era para unificar, piorou. Nomearam um terceiro papa. Sim, você leu certo. Agora tínhamos três papas. Cada um com sua corte, sua burocracia, seu exército de bajuladores e sua lista de excomungados. Era a trindade do caos. Até que, em 1417, o Concílio de Constança disse: chega dessa palhaçada. Excomungou os três e colocou um novo papa no cargo. Foi o equivalente medieval de reiniciar o sistema e rezar para não travar de novo. Esses episódios mostram uma verdade desconfortável. O papado, por trás da aura divina, é um cargo profundamente político, sujeito a todas as mesquinharias humanas. O discurso de infalibilidade só funciona quando não há outro infalível te contradizendo em tempo real. E nesse caso, a briga entre papas foi tão baixa quanto qualquer disputa de poder secular. A santidade servia de capa para uma guerra de egos com coroas pontiagudas. É curioso ver como a própria Igreja tratou esse período depois, com silêncio, omissão e muito verniz histórico. Livros apagaram nomes, registros foram enterrados, e a narrativa oficial voltou a falar de uma sucessão ininterrupta de papas santos e coerentes. Mas as sombras da história não esquecem, e os documentos, quando escavados, continuam gritando as falhas de uma instituição que tentou vestir o divino, com tecido humano demais. E mesmo com tudo isso, a fé do povo persistia. Talvez por ignorância, talvez por necessidade, ou talvez porque, no fundo, a fé nunca foi sobre os homens que a representam, mas sobre a esperança de que, apesar deles, ainda exista algo maior. Algo que resista à vaidade, ao ouro e às excomunhões recíprocas. E já que falamos em vaidade, poder e disputas internas, que tal agora olhar para o lado mais sombrio dessa sede por controle? Porque antes de perseguir hereges, a Igreja caçava seus próprios fantasmas. Quando ouvimos Inquisição, já pensamos em bruxas queimando, hereges apavorados e confissões arrancadas com instrumentos que fariam até serial killer corar.
Mas o que muita gente não sabe é que antes de tudo isso, a Inquisição foi usada como ferramenta de faxina interna, ou seja, os primeiros alvos da Santa Fúria. Eram padres, monges e membros do clero. Era a igreja olhando para o espelho e dizendo: tem coisa demais aqui que precisa sumir. No início, o objetivo era purificar a doutrina. Mas a tradução prática era mais direta: calar dissidentes, sumir com rebeldes e eliminar quem ousasse expor os bastidores podres da cúpula eclesiástica. Aqueles que denunciavam corrupção, luxúria, desvio de verbas ou simplesmente pensavam diferente demais, viravam réus. Não importava se você usava batina, se tinha votos ou se sua fé era inabalável. Bastava ameaçar o status quo e pronto, virava lenha. O mais insano é que isso era feito com a bênção oficial do alto clero. A Inquisição, ao contrário do que muitos imaginam, não surgiu como ataque externo. Foi uma criação da própria Igreja, que decidiu institucionalizar o medo como forma de controle. E como todo sistema bem montado, ela cresceu, silenciosa, implacável e cada vez mais precisa. Era como instalar câmeras espirituais em cada canto do mosteiro. Todo mundo vigiava todo mundo, e o pecado passou a ser definido por quem tinha o poder de acusar. Os inquisidores se tornaram figuras temidas, quase místicas. Chegavam nas cidades vestidos de humildade, mas com o poder de reescrever vidas. E dentro dos mosteiros, causavam pânico. Um monge que questionasse a riqueza do bispo podia amanhecer sumido. Um padre que confessasse dúvidas sobre a simonia podia virar herege do dia para a noite. Era a fé convertida em tribunal, e o tribunal em teatro de horrores. E como todo bom espetáculo, havia público, porque nada unia mais uma comunidade do que o medo compartilhado. Uns denunciavam por convicção, outros por vingança, e muitos só para tirar rivais do caminho. A batina virou disfarce, o confessionário, armadilha. E a palavra heresia ganhou elasticidade suficiente para caber qualquer atitude inconveniente. Era como se a própria dúvida fosse pecado mortal. O irônico é que enquanto o discurso era de proteger a fé, o que se protegia era a estrutura de poder. A fé verdadeira, aquela que questiona, que busca, que desafia a hipocrisia, essa era sufocada. A Inquisição não queimava apenas pessoas, ela queimava perguntas, silenciava a consciência, anulava o pensamento. Com o tempo, a máquina se expandiu e começou a mirar os de fora: judeus, muçulmanos, bruxas, cientistas. Mas nunca abandonou sua vocação original: manter a ordem interna a qualquer custo. O inferno, nesse caso, começou em casa. E muitos dos que juravam amor à Igreja terminaram condenados por ela, traídos não por falta de fé, mas por excesso de honestidade. Hoje, muito disso é varrido para debaixo do tapete litúrgico. O Vaticano raramente fala sobre essa fase como ela realmente foi. Prefere usar palavras como excesso de zelo ou fervor doutrinário. Mas nos arquivos escondidos, nos manuscritos manchados e nas confissões arrancadas, está o verdadeiro retrato. Uma instituição disposta a tudo para não perder o controle da própria narrativa. E falando em perder o controle, talvez a pergunta que resta agora seja: por que, com tudo isso, ainda somos fascinados por essas figuras? No último capítulo, vamos encarar esse paradoxo de frente. Porque apesar de todo o escândalo, corrupção e horror, muitos ainda amam, seguem e veneram esses papas do passado. Bem-vindo ao desfecho. Entre a fé e o pecado, por que ainda amamos esses papas? Depois de tudo que você ouviu, orgias no Vaticano, banquetes profanos, filhos secretos, guerras entre santos e papas excomungando papas, talvez reste uma pergunta incômoda no fundo da mente. Por que a gente ainda sente certo carinho por essas figuras? Por que esses homens, cheios de vícios e vaidades, continuam nos fascinando? Por que, mesmo sabendo de tudo, ainda os assistimos com olhos curiosos, quase como se esperássemos mais um capítulo? Talvez porque, no fundo, eles são o espelho mais cruel da humanidade. Eles não foram vilões de desenho animado, mas pessoas reais, com medos, impulsos, ambições e falhas. Gente que carregava o peso de representar o divino, enquanto tropeçava no próprio ego. E isso, por estranho que pareça, nos aproxima deles. Porque é mais fácil perdoar um pecador honesto do que um santo fingido.
E os papas da história foram um pouco dos dois. Eles eram a contradição encarnada. Falavam de humildade cercados de ouro, pregavam pureza enquanto escondiam amantes, discursavam sobre justiça enquanto silenciavam opositores. Mas também inspiravam multidões, protegiam culturas, promoviam arte e, em alguns momentos, sim, raros, mas reais, também tentavam fazer o bem. Eram paradoxos com Mitra. E talvez seja por isso que ainda nos prendem tanto. A gente não ama esses papas, apesar dos escândalos. A gente os ama por causa deles. Porque por trás da batina havia novela, havia drama, havia carne. E num mundo cada vez mais superficial, essa mistura de poder absoluto com pecado absoluto vira uma história impossível de ignorar. É como assistir a um épico da HBO com roteiro assinado por Deus e plot twist escrito pelo diabo. A história da igreja é feita desses extremos: mártires e monstros, visionários e corruptos, luz e trevas, dividindo o mesmo altar. E quanto mais mergulhamos nesse oceano de contradições, mais entendemos que fé nunca foi sinônimo de perfeição. A fé sobrevive não porque seus representantes foram santos, mas porque seus fiéis foram teimosos, acreditaram apesar de tudo. E isso é, por si só, um milagre. É impossível sair ileso dessa jornada. Alguns vão se sentir traídos, outros vão rir, outros vão refletir. Mas todos, de algum jeito, foram tocados por essas histórias, porque elas nos lembram que o sagrado não está onde há perfeição, mas onde há luta. E esses papas, com todos os seus erros, foram gladiadores num campo espiritual caótico e, muitas vezes, sangrento. Hoje, o Vaticano é mais cauteloso. O brilho é controlado, o discurso é mais limpo, e a imagem é vigiada por câmeras e RP. Mas as sombras continuam ali, nos cantos dos arquivos, nas paredes silenciosas, nos olhos de quem ousa fazer perguntas incômodas. A história é generosa com quem esquece, mas aqui a gente prefere lembrar. Então, se essa jornada te pegou de surpresa, te fez rir, te fez duvidar, ou até acreditar de um jeito novo, comenta aqui embaixo. Eu tô nessa viagem. E não esquece de deixar o like, se inscrever e compartilhar esse vídeo com quem ainda acha que história é só coisa chata de escola. Aqui, nas sombras da história, a verdade nunca dorme, mas você sim, pode dormir agora, cheio de segredos no ouvido.